Olá, começa agora o programa Educação na Mídia, que traz toda semana um assunto atual para ser comentado por um especialista. O Educação na Mídia é uma parceria entre o Instituto Federal do Sul de Minas e a Câmara Municipal de Pouso Alegre. E hoje nós iremos conversar sobre o uso de plantas medicinais na busca por uma vida mais natural e saudável, com a farmacêutica Elaine Barros de Oliveira. Ela é mestra em fitotecnia, especialista em controle de qualidade biológico de produtos farmacêuticos, cosméticos e correlatos e professora do IF Sul de Minas, no campus Muzambinho. Elaine, obrigado por sua presença hoje aqui com a gente. Obrigada, Renata. Olá a todos. Eu que agradeço por estar aqui hoje, conversando com vocês a respeito desse assunto tão importante para a população no geral. Segundo o projeto Flora do Brasil, que vem catalogando as espécies de plantas, algas e fungos existentes em nosso país, atualmente há aqui quase 47 mil espécies de flora nativa, o que torna o Brasil um dos países mais ricos em biodiversidade no mundo. Essas plantas são usadas de diversas formas, como fonte de alimento, decoração de ambientes, aromatizantes naturais e, inclusive, como medicamento. Professora, sobre o uso medicinal dessas plantas, há uma comprovação científica sobre os efeitos terapêuticos? Sim, Renata. Há uma vasta literatura, que comprova a ação farmacológica dessas plantas. Nós temos aí instituições federais, estaduais, de pesquisa, que estudam essas espécies medicinais, geralmente testando extrato dessas plantas e que comprovam essa ação farmacológica que elas têm. Testam geralmente o extrato delas in vitro, em laboratório, até mesmo em vivo, em animais, depois passa por um teste em humanos para ter essa comprovação. Então temos uma literatura aí infinita a respeito dessa comprovação científica dessas espécies medicinais. Então, para a gente iniciar essa conversa de hoje, esse bate-papo, vamos fazer um histórico sobre como e quando começou a usar essas plantas para medicamento? Sim, na verdade, desde os primórdios, com os índios, com a diversidade de culturas que se instalou aqui no nosso país, com os colonizadores, o homem vem utilizando essas espécies medicinais com o intuito terapêutico, E começou a partir da observação dos animais. Então, o homem começou a observar que os animais, quando sentiam algo diferente, buscavam se alimentar de algumas espécies especificamente. E saravam, se curavam desses sintomas maléficos, e o homem, a partir daí, começou a imitar os animais e fazer uso dessas espécies também. E aí, com o passar e o evoluir dos anos, foi confirmada essa ação devido às instituições de ensino, e os órgãos também de pesquisa, como a Fiocruz, como o Ministério da Saúde e a própria Anvisa, regulamenta diversos medicamentos à base de plantas medicinais. O pessoal de casa deve estar curioso para a gente falar sobre algumas dessas plantas. Eu gostaria então que você desse alguns exemplos e também sobre as utilidades delas. Sim, eu vou evidenciar aqui umas espécies mais comuns, e focar no nome popular, tá? Nós temos, por exemplo, o boldo, o boldo ele é muito usado como digestivo e problemas, do fígado. A pessoa que tem alguma indigestão, digamos assim, a gente pode fazer o uso do chá do boldo, que tem essa melhora. Temos também a camomila, muito usado para insônia, como calmante. A babosa, muito usado para cicatrização de feridas e também como cosmético, como fortalecedor do couro cabeludo, dos fios, do crescimento do cabelo. Outra planta também muito utilizada é o capim-limão ou capim-cidreira, usada contra sintomas de resfriados e gripes no geral, e também como calmante. E temos também uma muito utilizada que é a quebra-pedra ou rebenta-pedra, que é muito usado para problemas renais, cálculos e vesículas, Você falou de algumas plantas que já são muito conhecidas, Sim. Tem alguma que seja assim pouco conhecida e que seja super interessante que a pessoa utilize? Sim, tem uma cana de macaco que chama. Ela é uma flor e ela é usada também para fazer um chá, e usada como dores reumáticas, dores musculares no geral, como anti-inflamatório no geral. E normalmente esse contato com essas plantas é um contato mais de rotina, As pessoas que utilizam, elas normalmente têm perto de si. Essas plantas são procuradas
em hortas, perto de casa, no quintal, um vizinho, mais sim, assim, é um contato mais assim íntimo, vamos dizer? Sim, sim. A grande maioria das pessoas que fazem uso dessas espécies medicinais cultivam em casa, né? Ou apareceram de forma espontânea, nasceram mesmo sem ninguém cultivar, ou cultivam mesmo em hortas e canteiros, né? Se não tem em casa, geralmente pega do vizinho, pega de um parente, e daí que vem a indicação terapêutica, né? Para que usar essa espécie através mesmo de conhecimentos oriundos de pais, de vizinhos, de amigos, mas em grandes centros que não tem essa facilidade de cultivar em casa, tem como também adquirir no comércio, em farmácias ou casas de produtos naturais. Pelo que você falou, são muitas as formas que as pessoas elas podem utilizar essas plantas. Inclusive, uma planta pode ser utilizada de formas diferentes. Você pode explicar melhor isso para a gente? Sim. Na verdade, Renata, para se obter o efeito terapêutico desejado, o principal é utilizar a planta medicinal numa preparação correta. E nós temos as principais preparações, formas de preparo. Uma infusão, a decocção, a maceração, a inalação, a compressa. Qual que seria a diferença de uma forma farmacêutica apresentada desse jeito para outra? Na verdade, a infusão, a gente usa fazer o chá, pelo método da infusão, das partes mais delicadas da planta. Se for uma flor, se for uma folha, eu faço uma infusão, que é ferver a água, desligar o fogo, colocar essa água sobre a planta, ou a planta sobre a água e abafar. Por 5 a 10 minutos, mais ou menos. Pano, por exemplo. Com uma tampa mesmo, para evitar a perda do princípio ativo que vai ter ação farmacológica no nosso corpo. Já uma decocção é quando eu uso uma casca, um caule, uma raiz, são as partes mais rígidas da planta. Aí eu tenho que ferver essa água juntamente com a planta. Por quê? Pelo fato da estrutura da planta ser mais rígida, ela demanda um esforço maior para liberar esse princípio ativo. Sempre tampado também. Deixa ali ferver de 10 a 5 minutos. Depois eu vou fazer uma filtração, eu vou coar e vou poder ingerir esse chá. Já a compressa, depois de fazer uma infusão, uma decocção, eu posso embeber uma gaze ou um paninho e colocar sobre o local. É de uso tópico, onde os princípios ativos vão passar pela pele e vão fazer o efeito desejado. A inalação, eu consigo fazer com que o princípio ativo da planta evapore, seja volátil e evapore junto com o vapor, e geralmente é muito comum usar para poder descongestionar as vias respiratórias, a inalação. E a maceração eu deixo em contato um líquido extrator, que pode ser a água, que pode ser o álcool, em contato com a planta por algumas horas. Então, se for partes mais delicadas, eu deixo de 10 a 12 horas, partes mais rígidas de 18 a 24 horas. E depois eu faço uso normal daquele líquido. Então, uma curiosidade agora até minha, que trabalho muito com a voz, o gargarejo. Como que a gente faz esse processo para o uso da planta? É uma outra forma farmacêutica, A gente pode fazer da mesma forma, ou uma infusão ou uma decocção, dependendo da parte da planta que for se utilizar. Usa-se muito para gargarejo a romã, que é muito boa, a sementinha da romã. E aí, depois de feito uma infusão, uma decocção, eu vou gargarejar, Eu vou colocar uma quantidade na garganta, vou fazer aquele movimento e eu posso engolir ou então até mesmo eliminar aquele líquido. O importante é que ele tenha contato com a região da garganta por alguns segundos. E necessariamente ele precisa ser quente, morno? Morno, Morno. A compressa, por exemplo, pode ser fria ou quente, Mas o gargarejo em si, morno. A gente vai precisar dar uma pausa no nosso bate-papo e fazer um intervalo. Na volta, vamos falar sobre como preparar de forma correta uma receita baseada em plantas medicinais. Não saia daí. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça,
sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha do PROS. Dito Barbosa, do PSDB. Dr. Edson, do PSDB. Leandro Moraes, do PPS. Professora Marileia Franco, do PSDB. Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Estamos de volta com o programa Educação na Mídia, hoje falando com a professora do IEF Sul de Minas, Elaine Oliveira, sobre plantas medicinais. No primeiro bloco, a gente citou algumas plantas medicinais e seu uso. Agora vamos saber como uma pessoa que deseja se beneficiar dessa medicina dita popular, que vem sendo passada de geração em geração, pode preparar uma receita. Afinal, normalmente, não há uma receita escrita, é tudo no boca a boca. Pai passando para filho, vó passando para neto. Nem sempre há registro da dose certa, a quantidade necessária da planta, o tempo de preparo. Afinal, como obter um bom resultado sem esse detalhamento? Pois é, Renata, na verdade, sem esse detalhamento não consegue-se obter um bom resultado terapêutico da planta. Por quê? A forma de preparo, a forma que eu vou trabalhar, preparar a planta, vai desde o cultivo até mesmo a produção desse chá, né? Ou dessa forma farmacêutica que vai ser utilizada. Então, se eu não tenho esse conhecimento, eu não consigo extrair completamente o princípio ativo que vai ter o efeito no meu corpo, né? Pro benefício que eu quero farmacêutico. Não tem como ter esse benefício a partir da planta se eu não tenho esse conhecimento. Mas existe sim, registrado, né? As dosagens, a espécie medicinal, em farmacopeias, né, que são livros consagrados, de autores consagrados dessa área, os livros de farmacognosia, que são aqueles livros que estudam os fármacos de origem vegetal, né, e esses mementos, né, que a própria Anvisa, o próprio Ministério da Saúde conseguem publicar com
os nomes científicos das plantas, o nome popular, as dosagens, as contraindicações, as toxicidades, toda a informação a respeito de cada espécie medicinal. Mas para a população ter acesso a essa bibliografia é complicado? Onde que ela vai encontrar isso? Não, não é complicado. Na internet a gente consegue realmente ter acesso a esses livros, né? Inclusive, em 2016, a Anvisa, com a Fiocruz e algumas instituições privadas, estaduais e federais, órgãos de pesquisa, o Ministério da Saúde, desenvolveram um memento fitoterápico que lançou a monografia de algumas espécies medicinais. E nessas monografias contém todas essas informações. Na internet também a gente consegue encontrar, porém tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que a gente se vê na internet tem realmente a comprovação científica que esses livros, né, a literatura, contém. Você que é uma profissional que trabalha na área deve ficar preocupada até quando a pessoa utiliza de forma errada essas plantas medicinais, né? Não na dosagem certa. Isso pode fazer com que a pessoa desista de utilizá-la novamente e perca a chance de ter em suas mãos uma planta, uma matéria-prima mais saudável para ser ingerida, em vez de remédios alopáticos. Sim. Não é verdade? Com certeza. Na verdade, as pessoas usam realmente, muitas pessoas usam, de forma irracional, né? Porque acham que pelo fato de ser natural não vai fazer mal à saúde. Só que faz, porque as plantas têm contraindicações, tem plantas que são tóxicas e aquelas que não são tóxicas também apresentam o seu nível de toxicidade. Então, o ideal é conhecer realmente a espécie que está sendo utilizada, né? Não pelo nome popular, mas pelo nome científico da planta, e principalmente saber a dosagem, a posologia correta, né? Não só a dosagem, a forma de preparo correta e quantas vezes, né, e quantidade que vai ser utilizado por dia. Até para ela não desistir de utilizar a planta medicinal, né? Que é saudável. Sim. Se for utilizada da maneira correta. Sim, porque quando não é utilizado não tem o benefício terapêutico que ela deseja, então ela desiste, desacredita da fitoterapia, né? A gente falou sobre as formas de preparo da receita, mas há algumas etapas anteriores que devem ser observadas para que a pessoa realmente perceba todos os benefícios das plantas medicinais. Quais seriam essas etapas e os cuidados? Bem, primeiramente, cultivar a espécie medicinal de forma correta, né? Conhecendo a espécie que tem aquela ação farmacológica, a espécie correta, não pelo nome popular, como eu já disse, mas pelo nome científico. Cultivar, preparar o solo adequadamente, sempre cultivar a planta medicinal de forma orgânica, nunca com agrotóxico, com fertilizantes, longe de locais que possuem poluição, na beira de uma rodovia, por exemplo, não é o ideal, né? E longe de contato com roedores, insetos e animais no geral, né? E preparar esse solo com esterco, né? Com humus, que provém da minhoca. Então, é o que deixa o solo mais rico para esse tipo de cultivo. Depois do cultivo, vem a colheita, né? Quando colher uma planta medicinal? Isso vai depender da parte da planta que eu quero utilizar. Então, por exemplo, se eu vou utilizar uma folha, eu preciso colher antes da floração dela. Então, tem uma hora do dia? Tem, pela manhã, né? Se for uma planta, como por exemplo o capim-limão, que o princípio ativo é um óleo essencial, ele é volátil, se eu colher ao meio-dia, eu vou ter perda desse princípio ativo, porque o calor do sol faz com que haja essa perda. Então, o ideal é colher pela manhã, depois que seca o orvalho, né? Mas que não tem incidência direta do sol, né? Assim, o sol mais forte. Saber também a época do ano, que deve ser colher aquela espécie, determinada espécie, tudo isso tem na literatura, tá? E fica de fácil acesso para todo mundo. Depois de colher, é importante conservar aquela planta. E eu conservo secando. Eu faço uma secagem que pode ser natural, em ambiente aberto, né, ventilado, mas com sombra, não com sol incidente. Demora mais, é mais lento esse processo. Mas tem a secagem também artificial, que é feita em local fechado com estufa, onde a temperatura ela é regulada em 35 e 45 graus Celsius. Não evita, né, que haja perda desse princípio ativo e conserva melhor, tá? Porque quando eu seco a planta, eu retiro dela a umidade. E a umidade que favorece o crescimento de fungos, de bactérias, que vai degradar essa planta medicinal. Então é importante ter esse cuidado na hora da secagem. Uma coisa que é muito importante para o usuário, né, observar é que o processo de secagem não pode alterar as características da planta. Então a cor, o odor, não pode ter alteração nenhuma após a secagem.
E por fim, a embalagem, né, o armazenamento. Tem que ser em local seco, fresco, de preferência mais escuro, que não tenha também incidência de luz direta, para evitar a oxidação. E usar o mais rápido possível, de preferência in natura, né, essas plantas. Até em quanto tempo? Depois de seca, até no máximo uns 3 meses. Depende da espécie, né? Depende da parte da planta também que conseguiu se extrair. Porque depois que seca, ela fica levemente quebradiça. Ainda fica um teor de umidade, mas é bem menos. Então é bom ficar observando o aspecto dela, se não embolora, né? Agora, voltando lá na primeira etapa, né, no cultivo, se a pessoa não tiver uma horta, um quintal, um local para plantar, e ela tem a necessidade, então, de comprar essas plantas medicinais, o que ela deve observar? Como que ela deve fazer essa compra? Ela compra geralmente em casas de produtos naturais, né, ou em farmácias. E o que ela tem que observar é o seguinte, se a espécie, se aquela planta que ela está comprando, se ela tem algum órgão fiscalizador que permitiu a comercialização, né, daquela planta, naquele local. A Anvisa, né, ela é um órgão principal que fiscaliza essa parte da fitoterapia. Se ela não teve alteração da cor, como eu acabei de falar, né, se eu vou comprar uma folha, eu vou fazer uso daquela folha era verde, vou comprar e ela está marrom. Então quer dizer que teve um processo de secagem inadequado, houve perdas ali. Né? E se não tem partes da planta indesejável ali junto. Então, por exemplo, quero comprar camomila. Eu sei que eu uso as flores da camomila. E no meio da camomila, lá da florzinha, tem caule, tem folha. Então, o processo também de preparo dessas espécies não foi adequado, né, para ser embalado. Tem gente que alia, né, a utilização de plantas medicinais e de medicamentos alopáticos. É interessante avisar ao médico que você vai utilizar essas plantas medicinais durante o tratamento ou não há necessidade? Sim, há necessidade de avisar, não só o médico, como qualquer profissional de saúde que esteja acompanhando aquele paciente, né? Informar que faz uso daquela planta, a quantidade que toma por dia, né? Como que prepara. E de preferência, a pessoa que tem interesse de se tratar basicamente pela fitoterapia, procurar um fitoterapeuta, né? Que são aqueles profissionais que trabalham realmente nessa área. Ou utilizar um fitoterápico, que é um medicamento industrializado, né? Que tem a Anvisa como órgão que regularizou e já liberou para comercializar. Então, a dosagem é mais padronizada, já numa segurança maior para o paciente. Mas há diferença entre esses fitoterápicos e a utilização dessas plantas in natura? Sim, sim. As plantas medicinais são aquelas plantas que são cultivadas, né, colhidas e usadas por algumas comunidades como efeito de remédio. Já o fitoterápico é a planta industrializada. É quando a gente pega a planta, extrai o princípio ativo dela e daí produz um medicamento. E esse é um benefício muito grande para o usuário, porque ele está padronizado já gera uma segurança maior para ele e uma eficácia no tratamento, porque já tem a dosagem padronizada ali, a posologia, como utilizar de forma correta, né? E tem a Anvisa como órgão regularizador, né? Que garante. Mas não é algo melhor ou pior? É algo mais seguro, digamos assim. Eu considero, no meu ponto de vista, melhor, porque é mais seguro para o paciente, que às vezes não tem aquele conhecimento, mas pelo fato de ele utilizar aquele fitoterápico já com a dosagem correta, a segurança terapêutica para ele é muito maior. Depois dessas informações, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS.
os vereadores Adelson do Hospital, do PR, Adriano da Farmácia, do PR, André Prado, do PV, Campanha, do PROS, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do PPS, professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. O programa Educação na Mídia está de volta, hoje falando sobre plantas medicinais com a professora do IF Sul de Minas, Elaine Oliveira. Muitas plantas já são utilizadas na nossa alimentação rotineira, às vezes cozidas, às vezes in natura. Ao comer essas plantas, a gente obtém os mesmos efeitos em nosso corpo ao prepará-las para o uso medicinal? Não. Na verdade, quando a gente quer usufruir do efeito terapêutico da planta, a gente tem que fazer aquelas preparações adequadas para extrair aquele princípio ativo, que a gente acabou de falar no bloco anterior, a respeito de infusão, decocção, aquelas formas farmacêuticas mesmo. Já quando eu vou me alimentar de uma planta, o nosso trato digestivo tem enzimas que podem degradar o princípio ativo. Então, eu tenho algum efeito? Tenho o efeito nutricional das células, o efeito energético, mas o efeito farmacológico não. Então, por exemplo, eu me alimentar do abacate. Quando eu como um pedaço de abacate, né, eu estou alimentando as minhas células com energia e com os nutrientes provindo dele. Mas é diferente, por exemplo, de eu usar o abacate no cabelo, que eu vou ter um efeito mais farmacológico, mais cosmético dele. E é diferente também de eu pegar uma folha do abacate e fazer um chá, preparar através de uma infusão. Então, tudo depende da forma como eu preparo essa planta. No IF Sul de Minas, você desenvolveu um site e um aplicativo para auxiliar as pessoas justamente a usar essas plantas medicinais. Inclusive, algumas imagens que a gente está exibindo aqui durante o programa, a gente está retirando desse site. Eu gostaria então que você explicasse para a gente como surgiu o projeto. Na verdade, eu sempre trabalhei com plantas medicinais, desde a minha graduação, né, que eu me formei em Juiz de Fora. Depois no meu mestrado, na minha especialização, sempre venho desenvolvendo esses projetos com levantamentos etnobotânicos, que seriam o quê? O resgatar e registrar esse conhecimento popular tradicional. E aí, no Instituto, depois como docente aqui, a gente teve a iniciativa de fazer essa pesquisa também ali entre os alunos, né, entre os professores, os técnicos, para poder conhecer se eles têm esse conhecimento, se usam plantas medicinais, de que forma que usam e para quais fins terapêuticos. Então, a gente fez essa pesquisa e daí surgiu a ideia. Eu estava orientando uma aluna do ensino médio integrado ao técnico em informática, na época, e aí surgiu essa possibilidade de a gente fazer esse site e também um aplicativo. E esses conteúdos que você disponibiliza, eles são abertos, eles são de graça, eles são restritos, como é que funciona? São todos abertos e gratuitos, né? O site está, o endereço eletrônico dele está associado ao site do Instituto, né, do Campus Muzambinho, e tem todas as informações de 100 espécies medicinais, a monografia dessas plantas. Então, lá fala o nome científico daquela planta, o nome popular, como é conhecido, né, regionalmente, as formas de preparo, as indicações terapêuticas, dosagens, as toxicidades apresentadas, contraindicações, tudo isso está descrito lá. E também as formas de cultivo, de preparo, né, de armazenamento também dessas espécies. E para baixar o aplicativo? O aplicativo está na plataforma da Google Play, ele também é gratuito, é só colocar na barra de busca da Google Play plantas medicinais IF Mus. Ele está em processo de ser publicado, né?
e é gratuito também, porém somente para Androids. Você comentou que no site, no aplicativo, tem o registro dessas plantas medicinais, mas não apenas isso, né? Não apenas isso, tem também a forma de cultivo, a forma de colheita, a dosagem, a forma de preparo dessas espécies medicinais. Então, tem bastante informação para a população que tem esse interesse em utilizar mesmo. E a grande maioria da informação do site e do aplicativo, inclusive o aplicativo pode ser buscado não só pela planta, mas também pela doença que a pessoa quiser pesquisar, tá? E grande parte da informação desse site do aplicativo veio do livro, né, da minha autoria, como também de uma outra orientada minha, a Ilane. Nós trabalhamos em cima desse livro e publicamos, foi até publicado também pelo Instituto. E como que foi a coleta desse material? Pois é através de pesquisas etnobotânicas. É quando a gente realiza a aplicação de questionários com a comunidade, pode ser comunidade rural, comunidade acadêmica, população no geral, para ver quais espécies eles usam e para quais usos terapêuticos eles fazem uso daquelas plantas. Então, diante disso, a gente consegue registrar e resgatar esse conhecimento que é tão importante, porque como você já disse, é passado, né, de geração em geração, e se a gente não registrar agora, com o tempo ele pode se perder. Seria uma pena isso. O Instituto Federal possui graduação em Ciências Biológicas. Este é um curso no qual os estudantes vão trabalhar, entre tantos temas, as plantas. Como o Instituto desperta o interesse desses futuros profissionais para trabalharem o uso racional das plantas? Desperta através de projetos de pesquisa que são realizados no Instituto, né? Por diversos professores que trabalham na área e por cursos, né? Nas semanas acadêmicas, cursos, palestras e eventos mesmo na área de plantas medicinais. Tomado como exemplo este site que foi desenvolvido no campus Muzambinho, como você avalia o papel das instituições de ensino e de pesquisa no despertar da comunidade sobre a valorização dessas plantas medicinais? Nossa, na verdade, Renata, é fundamental, né, o papel das instituições de ensino, de pesquisa, porque a partir delas é que tem realmente a comprovação científica dessas espécies. Então, e não só elas realizam a pesquisa para confirmar e comprovar essa ação farmacológica das plantas, como também elas podem registrar e resgatar esse conhecimento popular tradicional. Porque é esse conhecimento provindo da população é que faz economizar aí anos e anos de pesquisa. Porque já que a população utiliza determinada espécie para aqueles fins terapêuticos, então a indústria farmacêutica ou as instituições de pesquisa e órgãos de pesquisa e ensino já vão focar nas pesquisas em cima daqueles sintomas, daquela espécie. Então economiza muitos anos de pesquisa aí. Então é fundamental esses órgãos trabalhar em cima dessas plantas medicinais para gerar o retorno para essa comunidade, por meio de projetos de extensão, né? Porque o nosso maior interessado é realmente a população, fazer o uso correto dessas plantas. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Para você que nos assiste, obrigada pela audiência e acompanhe o programa Educação na Mídia, que traz a cada semana um assunto atual e relevante para ser discutido por especialistas. Até o próximo programa.